Nessa aula, nós vamos começar a estudar a questão das cônicas, em especial a nossa hipérbole, né? A hipérbole, ela tem esse formato aqui, né? Que é como se fossem duas. É como se você tivesse, por exemplo, uma elipse, cortasse no meio e espelhasse, tá? Esse seria a nossa hipérbole. Vamos lá, que eu quero te mostrar os elementos da hipérbole. Vem comigo. Então aqui a nossa hipérbole, né, ela tem esse formato aqui, tá? Que é essa linha preta aqui, essa curva que, preta, tá bom? Essa curva preta aqui, tá? Então essa aqui seria a nossa hipérbole. Então agora a gente vai ver os elementos da nossa hipérbole. Então essa linha azul aqui, né, essa linha azul, nós chamamos essa linha, né, nós chamamos ela de assíntota, tá? É a nossa assíntota. Tudo bem? Então nós chamamos ela desse esse nome aqui que a gente dá para ela, tá? Outro detalhe importante, né, da nossa hipérbole é que o foco dela, né, o foco tá exatamente aqui dentro, ó, tá? Então vamos chamar esse ponto aqui de foco 1, né? E aqui dentro nós vamos ter o nosso foco 2, tá? Então bem aqui seria o nosso foco 2. Tudo certo? E assim como a nossa elipse, né, aqui na hipérbole também é o mesmo esquema. A gente vai definir aqui como sendo a distância focal, certo? A distância focal aqui como sendo o nosso Czinho, o nosso 2C, né? Então daqui para cá, ó, vem ser o nosso 2C, tá bom? Então esse tamanho aqui vem ser o 2Czinho. Então quer dizer que do foco à origem, né? Do foco ao centro, quer dizer, o foco ao centro é exatamente Czinho, tá? Então, de F1 ao centro é C, e do centro ao foco 2 também é C, então a distância focal é 2C. Tudo bem? Então, aqui também tem um ponto importante, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de A1, tá? Então, esse ponto aqui é o nosso A1, e esse ponto aqui, né, que é o vértice da nossa hipérbole, é o nosso A2, tá? Então aqui seria o nosso A2. Muito bem. Essa distância, né? Essa distância daqui para cá, que seria aqui o nosso, a distância de A1 para A2, tá? Vamos chamar aqui de 2A, 2Azinho, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, 2Azinho, tá? Vou colocar bem aqui pertinho aqui. Então, esse tamanho aqui é 2Azinho. Tudo bem? Então, do vértice até o centro seria A, né? Então, aqui também de A1 para o centro é A. Então, de A1 para A2 é 2A. Tudo bem? Outra ideia importante que a gente tem que, né, falar sobre a questão da nossa hipérbole é o seguinte: toda vez quando a gente tem uma hipérbole, nós devemos fazer isso aqui, ó. Nós devemos pegar uma reta passando pelo vértice, tá? Passando pelo A1 e formar aqui um retângulo, tá? Então aqui a gente tem que formar um retângulo e aí esse outro aqui vai passar aqui pelo vértice A2 e aí a gente forma aqui um retângulo, tá? Desse jeito aqui, ó, tá bom? Então a gente formou esse retângulo aqui e esse tamanho verde aqui, né? Sabendo que esse lado aqui verde, né, ele vale 2A, tá? Que é o mesmo tamanho aqui de baixo. Já esse tamanho aqui, que seria o menor, né, que seria o nosso eixo menor, né, se fosse lá na elipse, tá? Esse tamanho aqui ele vale 2Bzinho, tá bom? Então quer dizer que daqui para cá, ó, esse tamanho aqui, né, da origem até esse ponto aqui, que eu vou chamar de B2, e aqui vai ter aqui um ponto também que eu vou chamar de B1, tá? Então, da origem, né, até o B2 seria nosso Bzinho, tá? Então, de B1 até B2 seria 2B, que eu defini aqui para nós. Tudo bem?
Então, agora vamos colocar aqui os nossos elementos, né? Primeira coisa, primeiro ponto, né? O nosso O, né, seria o nosso centro, tá? O nosso O seria o centro, tá bom? Bem, aqui, ó, o O seria o nosso centro. O O não, seria, vamos colocar um zero, o O mesmo, né? O é o centro. E, olha lá, A1 e A2, né? A1 e A2 venceu o nosso vértice, tá? Venceu os vértices da nossa hipérbole. O outro seria o nosso F1 e F2. Quem é F1 e F2? Seria o nosso foco, tá? Seriam os focos da nossa hipérbole, né? Tá aqui, ó, F1 e F2. O próximo seria o nosso 2C, né? Quem é o nosso 2C? O nosso 2Czinho, a gente chama ele de comprimento focal, tá? Então, esse aqui seria o nosso comprimento focal, tá? Nosso comprimento focal. O próximo seria quem é o B1 e quem é o B2. Quem é B1 e B2? Nós chamamos ele de eixo imaginário, tá? É o nosso eixo imaginário, tudo bem? Então, esse aqui seria as extremidades do nosso eixo imaginário, né? Ó, tá aqui o B1 e o B2, ó, tá vendo essa linha vertical aqui no centro do retângulo, tá? Agora, e quem é então o 2B, né? Quem é o 2Bzinho? O 2Bzinho seria o comprimento do eixo imaginário, tá? Então, comprimento do eixo imaginário, tá? Vai ser necessário lembrar tudo isso aqui na hora da conta? Não, né? Mas é bom a gente definir primeiro quem são esses valores aqui, tá? O próximo seria aqui o nosso 2A, né? Quem é o nosso 2Azinho, né? Quem é o nosso 2A? Esse 2A, nós chamamos ele de o retângulo, né? Esse aqui seria o lado do retângulo de referência, tá? Então, 2A, né? O 2A seria o nosso lado maior, né? O lado, né? Vamos colocar lado do retângulo de referência, tá? Referência. Escreve aí no seu caderno, tá bom? Então, 2A seria o lado do nosso retângulo de referência. Esse verde aqui seria o nosso retângulo, nós chamamos de retângulo de referência, tá bom? Da mesma forma, o 2A, né, seria o nosso eixo real também, tá bom? Retângulo de referência, vamos colocar também como sendo o nosso eixo real, tá? É como se fosse aqui o nosso eixo de x, tá bom? E o y, né, que seria o B1, B2, seria o nosso eixo y, tá? Que seria aqui, no caso, o nosso eixo imaginário, tá certo? Então, a reta azul, né? A reta, tá? A nossa reta, nós chamamos de assíntota, né? Como eu já coloquei lá, né? Nossa assíntota, tá? Essa reta azul aqui, ela é a nossa reta, nós chamamos para ela de reta assíntota, tá bom? Essa reta assíntota, ela é, né, ela é a diagonal do retângulo de referência. Retângulo de referência. Referência. Tá certo? Então, esses são os elementos da nossa hipérbole, tá bom? A partir, né, desse desenho, tá? A gente pode afirmar que esse tamanho aqui vale A, né? Esse tamanhozinho aqui, ó, vale B, né? Bzinho, e esse tamanho aqui vale C, tá? Então, é válido a seguinte propriedade. É válido assim, ó, C quadrado, Czinho quadrado, igual a A quadrado mais B ao quadrado, tá? Lembrando que é diferente lá
da elipse, né? A elipse começa com a quadrado mais b quadrado, a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Só que aqui, na nossa hipérbole, essa definição aqui, ela é válida, tá bom? Então, note aí nas suas anotações também, que é válida essa ideia aqui. Também vamos falar sobre a nossa excentricidade, né? O quanto excentricidade, o quanto ela é achatada, né? Excentricidade, tá? A nossa excentricidade também é válida da seguinte forma, é válida com C sobre A, tá? Então, essas aqui são as duas informações extras sobre a nossa hipérbole.